Olá, você que acompanha a Rádio Rio Mar, seja pelas redes sociais ou pela rádio mesmo, pela frequência 103,5 FM. Nós, ao longo de todo esse mês de abril, estamos com uma campanha voltada à educação financeira. Então, você quer economizar mais? Quer saber como fazer o dinheiro render no fim do mês? Então, se liga nas nossas dicas. Ao longo de todo esse mês de abril, todos os dias na nossa programação, nós vamos ter aí dicas, vamos também trazer especialistas que vão ensinar para você, ou até mesmo se você quiser já aprimorar seus conhecimentos, eles vão falar sobre essa questão da educação financeira, de como economizar. É algo que muita gente quer saber. Então, para começar a nossa programação, a gente recebe aqui nos nossos estúdios a professora Giselda Santarém da Silva. Seja muito bem-vinda, professora. A gente agradece você ter aceitado o convite e eu queria que você já começasse falando aqui para os nossos ouvintes e telespectadores das redes sociais como é que esse processo de educação financeira, muita gente nem sabe às vezes o que é, né? Então eu queria começar perguntando o que é um planejamento financeiro. Eu agradeço, né, a Rádio Rio Mar pelo convite, agradeço a Faculdade Santa Teresa, que também solicitou que eu viesse, né, até a Rádio Rio Mar, que eu faço parte do quadro funcional da faculdade. Na verdade, o planejamento financeiro nada menos que é uma organização financeira, né, que você tem que ter com referência aos seus valores que você recebe e aos valores que você gasta. Ela é uma educação financeira mesmo, você tem que saber como que você vai lidar com quanto você recebe para saber o quanto que você vai gastar e sempre deixando o que nós chamamos na contabilidade como uma reserva de capital. Uhum. E agora, já que a gente está falando sobre educação financeira, eu queria também falar sobre uma questão que é com relação às dívidas, né? A gente tem dados da Confederação Nacional do Comércio que mostra que mais de 12 milhões de brasileiros estão aí com o nome no vermelho e muitos já entraram o ano de 2022 endividados. Então, o que a senhora acredita que induz a esse endividamento? É justamente a falta da educação, do planejamento desses valores, né? Mas na maioria das vezes são dívidas que foram feitas justamente pensando nos valores que você irá receber. Por exemplo, tem muitas pessoas que nessa pandemia foi demitido. Então, por que nós iniciamos o ano de 2022 com esse déficit muito grande, com essa... Né? Por quê? Porque são pessoas que perderam emprego, na maioria das vezes perderam emprego e estão aí com vermelho, assumiram compromissos que não estão podendo cumprir. Então, para isso, o que você deve fazer? Dar um time, né, de comprar, verifica de que forma como você vai pagar, verifica se você tem outras habilidades. As outras habilidades, elas servem como um complemento de salário. Por quê? Porque às vezes você ficou sem salário e na maioria das vezes voltou agora a trabalhar, tá voltando à normalidade. Aí você faz um complemento. Você verifica, a gente começa por casa. Como? Verifica o que é desnecessário. Aí você vende. Ou verifica o que são essas habilidades, o que você pode fazer para complementar. Tem muitas coisas aí, né? Com a pandemia, ela ensinou a gente nos reinventar. Então, você verifica as suas habilidades para você ter um complemento para sair desse endividamento, para sair desse vermelho, né? Para sair dessa bola de neve que foi constituído ao longo desses 2 anos que nós tivemos aí com muita dificuldade. E como montar, professor, um planejamento financeiro? Qualquer pessoa consegue fazer isso? Sim, qualquer pessoa consegue. Basta você pegar um papel e você colocar, eu recebo tanto, né? Quanto que eu estou devendo? Aí você vai eliminando, por exemplo. Primeira coisa, você vai eliminando. Esse mês, por exemplo, mês de abril, eu vou pegar todos os valores menores e vou liquidando, sem parcelar, né? Sem parcelar. Vai liquidando os valores menores e os valores maiores você parcela. Mas antes de você parcelar, você tem que entrar em contato com o credor para verificar de que forma como você pode parcelar,
de quantas vezes e verifica se dentro desse teu orçamento que você tem, se você consegue cumprir. Porque se você deixar quebra de contrato, a dívida aumenta. E aí você consegue, aí se você não tiver condições de quitar, então você é melhor deixa, recompõe, verifica um dinheiro, faz uma reserva, compra um cofre, coloca dentro R$1, R$2 e vai juntando esses valores e você consegue sanar. Mas se você não tiver condições, verifica as possibilidades, como que você pode parcelar, de que forma você pode pagar, quanto é os juros, quanto que é a multa, para você justamente verificar se tem condições de pagar ou não. Uhum. Agora a senhora falou aí do papel e da caneta, mas a gente também tem a tecnologia como aliada. Então já existem aplicativos, né, hoje em dia que ajudam. Então essa galera mais jovem, principalmente, que está muito antenada nessa área da tecnologia, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa importância de a gente usar a tecnologia também como aliada nesse processo. Sim. Para quem não tem acesso, você vai na caneta mesmo. Agora, para quem tem acesso, nós temos aí vários aplicativos. Nós temos o Móbiles, nós temos o Organize, Minhas Economias, Guia Bolsa, Orçamento Fácil, Money Love. Nós temos vários aplicativos que a gente só baixar e coloca. E assim mesmo você vai, ele já faz automaticamente toda a tua organização, tudo direitinho. E você busca realizar esses aplicativos para justamente você tentar organizar. E organizando, aí você vai eliminando as contas menores para você chegar nas maiores. Uhum. Inclusive eu também baixei esses dias um aplicativo para mim e eu vou conseguir com esse aplicativo ter um controle das minhas finanças. Eu confesso que por muito tempo eu não tinha esse controle, não tive, né? Como a maioria dos brasileiros, infelizmente. Mas é isso, a gente se aprende, a gente se adapta e a gente sabe que é muito importante, né? E agora nesse processo de aprendizado, né, já puxando por esse lado de aprendizado, aproveitando que a senhora é professora na Faculdade Santa Teresa, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre como é o seu trabalho, assim como é essa troca de experiência com os alunos e quais são também as disciplinas que a senhora leciona. Fala um pouco sobre essa experiência da sala de aula. Olha, a experiência da sala de aula é algo que você estuda mais do que quando você estava estudando. Você tem que buscar todas as informações porque você tem aí N perguntas, né? Agora, por exemplo, nós temos aí o imposto de renda, você está falando sobre um assunto, aí o aluno já pergunta, professora, e o imposto de renda? E aí você não pode deixar de atender esse profissional, esse aluno, porque a Faculdade Santa Teresa, ela trabalha com metodologias ativas, né? Que você não pode deixar o aluno sem resposta. Você tem que ter uma válvula de escape e você tem que demonstrar para esse aluno de que forma como a resposta correta para ele. Eu sempre digo assim, olha, se eu não souber, eu sempre digo, olha, essa aula eu faltei, mas na próxima aula eu venho com uma resposta. E nós temos aí várias disciplinas que nós ministramos. A Faculdade Santa Teresa, nós temos bacharel em Ciências Contábeis, bacharel em Direito, nós temos aí no curso da coordenação que eu faço parte desses cursos, tecnólogos, administração e ciências contábeis. Então a Faculdade Santa Teresa tem outros cursos também. Nós temos direito, nós temos psicologia, nós temos arquiteturas e urbanismo, inclusive design de modas, odontologia. Nós temos vários outros cursos, né? Gastronomia, nutrição, odontologia. Então nós temos a Faculdade Santa Teresa oferece vários cursos, né? Até mesmo porque ela surgiu de uma família que é empreendedora nessa área de educação. A doutora Maria do Carmo, ela é empreendedora, eles são empreendedores nessa área de educação. E a Faculdade Santa Teresa está aí recebendo os alunos, né, para vários cursos mesmo. É um diferencial, né? É um diferencial. E agora a gente falou sobre educação, sobre sala de aula, então eu queria falar de um assunto também que é com relação a
as pessoas que estão endividadas, por exemplo, muitas delas é porque não tiveram, né, uma educação financeira quando crianças, seja na escola, seja com a família, e já vem de um histórico em que a família é endividada. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse processo de educação financeira, principalmente nos primeiros anos de vida, né, que é importante que se tenha desde o início, né, desde as primeiras fases da vida. Eu sempre falo o seguinte, você nunca deve fazer compras com fome. Por quê? Porque você acaba comprando algo que é desnecessário. Faça sempre uma lista daquilo que você vai comprar, mesmo que você encontre coisas que estão na promoção, mas que você não está na sua lista, que você não está precisando no momento. Então isso faz com que você tenha uma educação, como que você vai comprar? E a estratégia do mercado, por exemplo, existem produtos que eles querem que a gente compre porque eles estão o quê? Na prateleira, na nossa altura, então aquilo ali está chamando a atenção. E existem produtos que a gente vai comprar que eles não estão, como a gente sempre diz assim, ele não precisa eu indicar para você, você já vai comprar automaticamente, tipo açúcar, arroz, entendeu? Sal, são coisas que eles não estão ali muito visíveis para você, porque você já sabe que você vai comprar. Agora tem coisas que são desnecessárias mesmo, e também evitar levar as crianças para o supermercado, que você acaba comprando muitas coisas que não tá na tua lista, né? Eu sempre falo que a gente pratica o PEPS e o EPS, né? Que na contabilidade a gente chama o primeiro que entra e o primeiro que sai, o último que entra e o primeiro que sai. Então nós temos aí, eu sempre falo para eles assim, organize na sua despensa, organize o que você tem. Antes de você sair para comprar, verifique na sua despensa o que você tem, verifique a data de vencimento, por exemplo. Se você tem 5 quilos de arroz e que já vai vencer no meio do mês de abril, você não traga o arroz, deixa aquele para consumir, porque às vezes o que acontece? Você não tem essa organização dentro da sua casa mesmo, e você vai comprar mais e aquilo você verificou que venceu, o que você vai contar? Vai desperdiçar, então evita desperdício, não faz mais do que você precisa. Então são essas coisas que a gente já começa a educação o quê? De casa mesmo, né? De domicílio, e não levar a criança para fazer compras. Sim, sim. A nossa equipe agradece, né, mais uma vez por a senhora aceitar nosso convite. E para finalizar, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem de incentivo para quem está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, e reforçasse que qualquer pessoa pode economizar, basta ter foco, né? Sim, toda pessoa, se você colocar todas as suas finanças num papel e se educar, deixar de comprar o que é desnecessário, o que acontece? Você consegue, por exemplo, aí às vezes você para pensar e diz, poxa, o fulano viajou e eu não viajei, mas por quê? Se você colocar um planejamento, você vai conseguir sair, entendeu? Basta você ter foco, né? Você, olha, esse ano eu vou viajar e vou economizar, você vai, faça uma reserva de capital, né? Você não consegue porque você está no seu Pix, está na sua conta, você não tem controle, compre um cofre, vai colocando. Vá fazendo aquela reserva de capital que nós chamamos na contabilidade, né? E deixe lá que esse valor é a reserva que você tem até para liquidar uma dívida que você tem em grande valor, ou até mesmo para você fazer uma viagem entre a família. Junto com... Obrigada, professora, por essa aula. Foi um prazer tê-la conosco. E você aí de casa, você que nos acompanha, você já sabe, olha, já sabe como economizar. Anote todas as suas dívidas, anote também quanto você ganha, qual é que é o seu salário, anote aquela renda extra que entrar, se entrar, e também na hora de comprar, não gaste além do necessário. Pense bem, eu preciso comprar mesmo? Se você precisar, aí é um gasto prioritário, mas se não for, vale a pena pensar e refletir. E é claro, você também pode contar com a ajuda de diversos aplicativos. Quer saber mais dicas? Então, ao longo de todo o mês de abril, acompanhe a nossa programação e você vai saber como ter uma educação financeira saudável e de qualidade. É isso aí, até a próxima!